Bom dia a todos, buenos dias. Quero saudar, quero começar contando. Eu vim aqui para falar da importância e a possibilidade de ter uma escola pública frenetiana, porque eu vivi essa experiência durante 10 anos. Eu e mais pessoas, né, vivemos essa experiência. Eu vou pedir que aqueles que não falam português, quando tiver alguma dificuldade, levante a mão para que a minha tradutora possa fazer esse trabalho, para que possa ter entendimento daquilo que eu estarei falando. Tá bom? Então eu vou contar para vocês sobre o núcleo de ensino renovado e a possibilidade de a gente ter uma escola pública frenetiana. Gina, desculpa, é que é uma questão bem rapidinha de ordem mesmo. A gente propõe que depois da fala da Leila, depois da fala da Beth, tenha um intervalo para as pessoas, né, tomarem uma água, ir ao banheiro e voltarmos. Tudo bem? O que, é que vocês acham? Quantos minutos? Quantos Uns minutos? 15. 15, o que você acha? 15 10? minutos? Não, 10. 10 minutos. E eles vão poder escrever no chat perguntas? Como que funciona? Sim, todo mundo está acostumado com as reuniões de Zoom. Se tiverem perguntas, podem ir escrevendo no chat, a Leila vai lendo, a Beth vai lendo e elas vão respondendo, tá bom? Nós vamos fazer bom dia, eu sou Elizabeth, buenos dias. Só para eu entender aqui, me organizar, enquanto a gente estiver apresentando, ou as perguntas vão ser posterior às apresentações? O que vocês acham? Nós pensamos na organização com meia hora de fala para cada uma, tranquila. É claro que se as pessoas precisarem interromper, pontuar alguma coisa, tudo bem. Mas de preferência dar esse tempo assim da exposição e depois abrir para as perguntas. O que, que vocês acham? Melhor, não é? Acho que sim. Também está tranquilo. Tá bom. Bem, Vai ser assim. começando então, em 1989, aqui no Brasil, nós estávamos saindo dos 20 anos de ditadura que nós tivemos. Então, estávamos começando uma democracia, uma redemocratização do Brasil. E veio para Bauru um prefeito que era professor universitário da Unesp. Ele era da área de psicologia, Tugangerami, e veio com uma proposta nova para Bauru. Bauru é uma cidade do estado de São Paulo, Brasil. E nessa proposta, ele trouxe alguns professores com ele que pensavam de forma frenetiana. Um deles era o professor Penteado, que atuava no movimento, que era amigo nosso do movimento Frenê. E o professor Penteado, então, trouxe a Ruth Joffre para Bauru, que é de Campinas, que é conhecida, que é tradutora dos nossos trabalhos. E a Ruth, então, tudo isso aconteceu em 1984. Eu era professora da rede municipal de Bauru, rede infantil, eu era professora de educação infantil. E 40 pessoas tiveram a oportunidade de ter um curso de final de semana com a Ruth Joffre. E eu então fui neste curso e falei, era isso que faltava para mim. Eu precisava de conhecer Frenê, porque eu sempre queria mais e não encontrava esse mais na minha prática. Eu às vezes virava cambota na frente das crianças tal, mas não adiantava nada. Sempre tinha alguém chorando, sempre tinha alguém desinteressado.
E quando o Freinet entrou, eu falei, é isso que faltava. E comecei a estudar e a ler Freinet. O professor Penteado e outros professores começaram um movimento democrático na rede municipal de Bauru, em que trouxeram o Estatuto do Magistério, foi feito por todos os professores, que eram 800 professores na rede. Então fizeram grupos de estudo e tal, e eles trouxeram a proposta de nós termos uma escola piloto, entre aspas, né? Uma escola que geraria um núcleo de ensino para que os professores viessem aprender nela. E essa escola seria frenetiana. E seria uma escola em que a administração seria eleita dos próprios professores. Durante 4 anos, esse diretor, que era um professor da escola, estaria na regência dessa escola. A rede municipal, então, iria beber nessa escola, iria aprender nessa escola. E essa escola teria as técnicas Freinet, tá? Só que essa escola ficou só no estatuto municipal. Ela não brotava. Enquanto isso, eu e um grupo de professoras e diretoras da rede municipal estudávamos semanalmente na Unesp de Bauru, com o professor Penteado, com outros professores, lendo os livros Freinet, estudando. Éramos só 13. Por quê? Porque eram as 13 interessadas, verdadeiramente interessadas na rede. Houve, assim, um movimento que hoje eu vejo como errado. Eles pegaram o cinema de Bauru e puseram o filme do Freinet para todos os professores da rede assistir. Eu digo que estava errado porque houve uma visão de que era obrigatório pôr Freinet. E essa visão trouxe muita coisa errada. Muitas crianças, muitas escolas acharam que a liberdade era licenciosidade e as crianças não davam mais aula e as crianças ficavam à la vontade e isso trouxe muitos problemas na rede. Muitos problemas. Mas, enquanto isso, nós estávamos estudando e trabalhando com as técnicas Freinet. Em 1989, quer dizer, 5 anos depois, a gente vendo que não estava acontecendo a escola que a gente queria para ser a escola piloto, nós começamos a insistir. O vice-prefeito da época era nosso colega de estudos. Era professor universitário também e nosso colega de estudos. E a gente, então, tinha ele como força política. E a gente começou a pressionar a Secretaria da Educação para que abrisse essa escola, de qualquer forma. E a gente fez uma sugestão. Como a escola, nessa época eu já estava na direção de um EMEI. Como essa minha EMEI ficava a 1 quilômetro da Unesp... Leila, desculpa te interromper. Eu acho que a Marina e o Tomás devem estar entendendo praticamente tudo, mas EMEI é uma palavra que eles não vão entender. EMEI é Escola Municipal de Educação Infantil. Tá? Ok, obrigada. Tá entendendo tudo, Marina? Sí. Sim? También está Alba, que es de México. Sí, se aprende. Nada más que de pronto habla rápido y como que hay que prestar demasiada atención para comprender lo que usted dice, pero sí se va comprendiendo, sí se va entendiendo. Tá entendendo? É isso? Sí, pero dices que Leila habla muy rápido. No. Sí, como que en momentos
habla rápido. Es cuando no se entiende, pero si va pausado se entiende muy bien. Faça assim para mim, tá? Bem, nós então pressionamos a Secretaria da Educação para que abrisse a primeira sala dessa escola na EMEI que eu dirigia, tá? Então, tínhamos uma sala que era possível emprestar para o núcleo, e aí então abrimos a primeira sala lá na EMEI que eu dirigia. Tinha promessa de um terreno de 2 alqueires para fazer essa escola. Tinha o projeto que foi de doutorado de um aluno do professor Penteado para a escola. Já tinha o projeto pronto que a prefeitura já tinha elaborado. Então nós começamos esse trabalho em 2 de maio de 1989. Era maio, mas a gente não esperou o ano seguinte, porque houve uma comissão na Secretaria da Educação para autorizar o nosso início e autorizar que a gente chamasse professores para isso. Como que nós fizemos? Nós convidamos professores da rede municipal que quisessem ter essa experiência, e com eles nós fizemos um exame, né? Uma entrevista, conversamos e verificamos, escolhemos 2 professores, um para ser auxiliar do outro e para já prepará-lo para o ano seguinte. E começamos esse trabalho em 2 de maio, com 25 crianças. Quem eram essas crianças? Pensa bem, o ano letivo tinha começado em fevereiro. 25 de maio eram crianças que não estavam em escolas ainda. Então eram crianças, na sua maioria, muito pobres, de pais que não se interessavam muito ou que tinham muitas dificuldades de colocar as crianças em escola. E foi essa a primeira turminha que nós tivemos. A partir daí, muitos desafios foram colocados. Eram crianças de 4 e 5 anos, juntas. E nós moravam algumas bem longe da escola, outras estavam abaixo da linha de pobreza, algumas não tinham frequentado escola anteriormente. E a gente criou então essa primeira turma, acoplada na sala da EMEI Maria Rosa, que eu dirigia. Então eu comecei a dirigir essa experiência e uma escola bem tradicional, tá? As 2 coisas acontecendo juntas. O ano seguinte era para nós termos já um espaço para irmos, mas não aconteceu. Então, quando chegou o ano seguinte, precisamos fazer o primeiro ano. Como vamos fazer? Vamos usar a mesma sala no período contrário. Então, ao invés de escola integral, vai ser escola de um período, né? E começamos então a segunda turma, esperando a construção dessa escola. Mas não veio, né? Nós tínhamos um terreno ao lado da escola, um terreno comprido, e nós sugerimos, a secretária da Educação era do nosso movimento também, a Dinorá, e nós sugerimos a ela que construísse uma sala para nós lá. Construísse uma sala que fosse uma sala piloto para a gente poder, pelo menos, resolver o problema, e porque estava muito conflitante essa sala junto com a escola de 450 alunos em outra visão de mundo e tal. E eu dirigindo as 2 escolas, apesar de ser uma escola pequenininha, estava muito pesado. Então, no terceiro ano, nós conseguimos
que essa sala de 70 metros quadrados fosse construída ao lado. E nós que desenhamos essa sala. Nós falamos, nós queremos uma sala tipo quiosque, bem simples. E foi feita então uma sala de 70 metros quadrados tipo quiosque, com janelas em volta e duas portas grandes. E nessa sala nós colocamos a diretoria, a sala dos professores, a sala das crianças, a cozinha pequenininha, um tanque cozinha e uma área onde nessa área a gente trazia as crianças, era o lanche, e trazia as crianças em período contrário para reforço. Bem, nós já estávamos no 3º ano, então nós já tínhamos a turma de educação infantil, o 1º ano e o 2º ano, mas nós só tínhamos uma única sala. E aí nós tínhamos que dividir todo o ambiente. Nós não tínhamos dinheiro, gente. Nós ganhamos os materiais que estavam de refúgio das outras escolas. Depois eu vou mostrar algumas fotos e vocês vão perceber. O que nós tínhamos? Professores que tinham um projeto único. Professores que queriam aprender. Uma diretora que sentava junto, aprendendo, ensinando e tentando redirecionar. Nós tínhamos a Unesp, professores universitários que eram voluntários e que vinham nos orientar. Nós tínhamos estagiários da universidade que vinham trazer reforço, trazer projetos. E nós tínhamos o professor Penteado que vinha uma vez por mês nos ensinar, e o movimento Frenê, que a gente ia nos encontros em São Carlos, em Campinas, e fazíamos isso. Não tínhamos, durante 2 anos nós não tivemos banheiro. A gente mandava as crianças e nós íamos no banheiro da EMEI. Como fazer isso sem conflito? Então instituímos regras para as crianças saírem com o colar. Então aquela criança que pôs o colar que tinha lá, ela tinha que voltar para outra criança poder ir. Fizemos algumas adaptações, nunca deu problema de criança não voltar ou da EMEI reclamar, não houve problemas. Nós não tínhamos merendeira, porque falavam, como que eu vou dar uma merendeira para 75 crianças? Achavam que era pouco e também não tinha o espaço para fazer a merenda, não tinha cozinha. Então, a merenda vinha, a única auxiliar que nós tínhamos ia na EMEI, pegava a merenda e trazia para a escola. Nós tínhamos um espaço grande, mas sem nada. Então, nós plantamos muitos girassóis. Foi o primeiro movimento que nós fizemos, foi plantar girassóis para a inauguração da sala, porque o girassol crescia rápido. Então, para dar conta disso, nós plantamos girassóis e o girassol ficou sendo o símbolo da nossa escola. Anos mais tarde, uma criança, num movimento de fazer desenhos para o nosso uniforme, a criança desenhou o girassol e ganhou como sendo o símbolo da escola, e ficou aquele girassol, o nosso símbolo, até hoje, eu creio que ainda continua sendo o símbolo do núcleo de ensino renovado. Durante 10 anos eu estive na direção dessa escola. A Irma que está aqui, olha, ela trabalhou durante toda a vida dela nessa escola e ela passou por todo esse movimento e depois pelo movimento de perder o projeto. É aí que eu vou chegar para vocês. A gente tinha muita dificuldade, deixa eu contar para vocês. Essa escola, ela conseguiu ser diferente porque ela era uma escola experimental.
nas leis do Brasil daquela época, existia um artigo pequenininho que falava que a escola experimental poderia ser diferente das demais, porque as demais eram todas muito parecidas. Eram todas regidas rigorosamente pela mesma lei. Até os prédios eram parecidos. E a gente começou, como nós tínhamos um espaço grande, sem nada, a gente começou a ter animais, ter horta, ter jardim, a plantar com as crianças. Então, as atividades que a gente ia fazendo eram atividades ao ar livre, na sua maioria. E nós começamos a receber muitas crianças com dificuldades escolares, com algum problema mental, com surdez. Nós tivemos nessa época 2 alunos surdos. E então as experiências foram assim bem fortes, bem marcantes, mas essa escola foi indo e foram chegando mais professores da mesma forma, chamados da educação infantil, do ensino fundamental. Eles passavam por uma prova, vamos dizer assim, passavam por uma escolha, porque sempre era mais de um e a gente às vezes queria só um, e a gente então foi crescendo nessa construção. Sempre atrasados, no sentido assim, não temos sala. Vai fechar, não temos sala para o ano que vem. Então os pais pressionavam a prefeitura, vinha televisão, não pode, essa escola não pode acabar. Por quê? Aí eu vou contar o trabalho dos pais para vocês. A administração da escola, e aí eu acho que Paulo Freire influenciou muito nessa questão, a administração da escola era feita pelos pais. Eu, como diretora, eu só executava o que era determinado. A princípio, nós quisemos fazer que a Assembleia agisse de forma decisiva, mas o total de pais era tão grande que a gente não conseguia isso. Então, a gente mudou para a congregação. Quem decidia era a congregação. A Assembleia de Pais, ela optava, ela sugeria. Então, como fazer isso? Nós tínhamos já um número de pais. Desculpa, lembra, você pediu para avisar quando desse mais ou menos 25 minutos? Ai, Estamos aí mais uns 10 minutinhos? acho que vamos tentar. Eu não sei. Tá bom. A Assembleia de Pais, ela sugeria, mas eram 100 e poucos pais aí nessa ocasião. Como que nós fazíamos? Então, nós usávamos muito a comunidade. Pedia à igreja católica da comunidade para que ela emprestasse para as nossas reuniões. E nesse dia da assembleia vinham pais, alunos, funcionários, professores, todos nos reuníamos lá. E nessa hora a gente fazia estratégias assim, cada professor ficava com um grupo de pais e a gente dava perguntas para direcionar essa conversa. E a gente dava perguntas, então, como nós vamos usar o uniforme? Como vai ser esse uniforme? Vai ter lanche? Vai trazer isso? Vai trazer aquilo? E os pais participavam de tudo isso. No final, os pais, cada grupo, o pai ia lá e dizia a sua sugestão, e todas essas sugestões nós levávamos então para a congregação, que já era um grupo menor de representantes de cada turma. E nessa congregação, então, decidia-se o que iria
ser feito, e eu então, como diretora, só tinha eu na diretoria, que era para ter um monte de gente, era só eu, e eu então ia tentando executar aquilo que era decidido nessa congregação. Tá claro? Bem, diante de tantas dificuldades, né, nós usávamos a comunidade, não só a igreja, mas a biblioteca ramal, era período de aula. O centro comunitário era lugar das nossas festas e também de aulas extras que nós dávamos, aulas de reforço, a gente usava o centro comunitário. Com o tempo, com o quinto ano, que naquela época era quinto ano, já era ginásio, né? Vamos dizer assim, nós precisávamos de um local, de uma quadra para educação física. Nós tínhamos uma professora de educação física e nós não tínhamos um local, nós tínhamos um gramado onde fazíamos a educação física. Então eu pedi a Sorri. Sorri é uma ONG aqui de Bauru, que tem um prédio muito bom, que tem quadras, piscina, e eu pedi a quadra e a piscina emprestada para os nossos alunos terem aulas. E a Sorri é a 3 quadras da escola, mas atravessa uma avenida grande. Mas nós conseguimos que a professora fosse com esses alunos para lá e tivesse aula semanalmente nessa entidade. Durante anos nós usamos a piscina e ensinamos nossos alunos a nadar. Foi um período muito interessante e nós tivemos essa condição de dar essas aulas para eles. Bem, sabe quantos anos faz que a escola começou? Este ano fez 32 anos que nós tivemos essa experiência. Até hoje, o que aconteceu? Por que essa experiência acabou? Em 1996, se não me engano, a nova lei, a nova LDB, saiu dizendo que não tinha mais escolas experimentais e que todas as escolas podiam ter o seu próprio projeto de ensino. Só que Bauru, então, colocou a nossa escola como uma escola comum, né? Então colocou até um nome enorme na escola, Núcleo de Ensino Renovado, tirou a educação infantil, colocou o nome de uma patronese e transformou a nossa escola numa escola comum. O que isso gerou? Lembram-se que os professores eram emprestados? Eram de outras escolas, só tinham um concurso interno. Nós não tínhamos, esses professores não eram da nossa escola. Tiveram que voltar para suas escolas. O decreto do prefeito que dizia que eles podiam trabalhar 8 horas nessa escola, porque no período contrário nós dávamos reforço, visitávamos as famílias, estudávamos, fazíamos material, perdeu-se às 8 horas. O projeto foi acabado. Daí 2 anos, puseram uma diretora concursada na escola e nós perdemos então a possibilidade dessa professora ser votada pelo grupo. Quer dizer, o projeto se extinguiu por causa da rigidez, né? Da rigidez e de nós termos começado como luta mesmo, né? E fora de todas as leis que regiam a questão. Bem, isso nos incomodou tremendamente e a escola continuou, construíram a escola naquele local. Dividiram aquela sala em 2, a sala de artes. Qual era a vantagem nossa? Gente, nós demos palpite nas salas que foram feitas. Todas as salas foram feitas com palpites nossos. Ouviram as professoras para a construção das salas. Quais as vantagens que nós tivemos, né?
nós fazíamos o horário nosso, era diferenciado. Enquanto a rede municipal tinha aulas de 50 minutos cada, nós construímos salas ambientes e o professor ficava nessa sala o período inteiro. A aula de artes tinha o mesmo tempo das outras disciplinas. Nós tínhamos, então, um professor para matemática e ciências, um professor para história e geografia, uma professora de artes, a professora de educação física e o que eu esqueci? A professora de história e geografia, não, português e inglês. Então, eram 5 professores e vinha outros professores da Unesp nos ajudar, de química, de física, dando aulas especiais. E aí nós construímos... Tem alguém com o microfone aberto. Bem, este ano, eu estou terminando, começando a terminar. Este ano, eu resolvi fazer uma avaliação. Quando, me inspirando nesse movimento de hoje, eu falei, não, eu preciso apresentar dados, eu preciso apresentar resultados. Nós temos contato com esses alunos que viveram conosco